Pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui para esse nosso primeiro encontro aqui dessa comunidade que a gente está buscando trazer aqui para a Ativa, aqui com a IB Institute, tanto eu, com a Mayra, o Caco, outros colegas também que fazem parte do Instituto que vão estar aqui ajudando a trazer assuntos, temas relevantes aí para a gente poder discutir e se desenvolver, aprender uns com os outros. É muito bom ter vocês aqui, aproveitando para comunicar, dizer para vocês, olha, compartilhe, né, essa comunidade. Não obrigatoriamente você precisaria ter feito ou fez alguma certificação pelo AIB. É uma comunidade que a gente quer trazer o maior número de pessoas possíveis para interagir com a gente aqui, trocar experiências. Então, compartilhe o link, as pessoas podem se cadastrar lá pelo site do Instituto, né? E, obviamente, fazer parte aí do grupo conosco, para que a gente possa estar aqui. E a gente quer realizar isso, possivelmente, né, no mínimo quinzenalmente, né? A gente quer estar realizando aí esses encontros com vocês, trazendo temas, inclusive, né, que nós vamos estar pedindo, né, para que vocês ajudem a construir esses encontros, trazendo temas, ideias, sugestões de temas para a gente abordar aqui e trocar experiências, né? E aí você participa também de acordo com com o seu desejo, com o seu interesse, né? Mas é importante também participar e colaborar conosco na construção dos temas, que aí fica mais importante, mais positivo ainda, cada um desses encontros aí. Então, muito bem-vindos mais uma vez. Mayra, Caco, bem-vindos também. Prazer estar aqui com vocês novamente. E bora lá, Caco. Quer começar por aí, Caco? Bora lá então, sejam todos, né, bem-vindos, né? Estamos aí com a Mayra e o Andy. Então, a ideia é a gente aproximar aí todos os alunos aí do AIB, né, para que vocês possam estar com a gente, o Agnaldo aí mandando boa noite. Então, é um espaço para a gente discutir, né, pegando até o embalo, né, de todas as polêmicas aí que rolou nas últimas semanas, até o Agnaldo que está aí assistindo a gente aí, trocamos até bastante informação ali, né, pelo WhatsApp. E ó, o Renato chegando ali também. A ideia foi trazer esse tema, né? Eu sei que muitos de vocês, né, trabalham com agilidade e muitas vezes tem essa barreira, né? Pô, as pessoas não me entendem, né? Como é que a gente fala com os executivos e tal? E aí a gente já resolveu começar aqui já com esse tema que está quente aí nas últimas semanas, né? Agilidade, executivos e agilidade, como negociar com tubarões. Então, a gente vai deixar um link aqui no chat também para que vocês possam, né, colocar perguntas e possam também, né, fazer perguntas de vocês aí, mas vou começar com a primeira aqui, né, e perguntar aí para a Mayra, né, a Mayra começando hoje, ó, uma salva de palmas para a Mayra aí que ela tá de parabéns hoje, eu quero ver uma chuva aí de Aê, parabéns aí para a Mayra aí, ó. parabéns, Parabéns, Mayra. Mayra. Ó, ela tá de Show! aniversário. 4.2. A Mayra tá de Parabéns. aniversário e o presente é para vocês, aí, ó. Ó, Show! Mayra, quais são os maiores desafios, na tua opinião, aí que né, as pessoas líderes, gestores e também pessoas da agilidade enfrentam, né, nesse convencimento aí dos executivos, né, da importância da agilidade? Como que você vê esse tema aí? Eu vejo que assim, a primeira coisa dentro das organizações é aquela estrutura invisível. É aquilo que a gente não vê, não enxerga, né? Que a gente tem, sim, ali uma politicagem, a gente tem, que se falava, né, antigamente, as agendas ocultas. Então, isso ainda acontece e muitas vezes não está exposto. Então, entender o porquê realmente querem fazer uma transformação, porque muitas vezes uma pessoa quer, as demais não querem. Então, enxergar aquilo que não está explícito é o primeiro ponto que eu vejo que é um desafio, porque você tem que ter uma leitura, né? Aqui, ó, muitas pessoas, isso eu sei assim, o Andy, o Caco, a gente mentora, né? Atua como coach. Muitas vezes a gente está ouvindo a fala de alguém que está dentro de um ambiente e a gente já consegue fazer uma leitura do que a pessoa está vivenciando.
E aí, muitas vezes, a gente traz essa leitura e fala: é isso que você está vendo acontecer? Então, essa habilidade de fazer leitura do ambiente, fazer um diagnóstico, um assessment, e muitas vezes a gente vai pelear ali um tempo, dependendo do quanto crítico ou verticalizada a organização e a profundidade da politicagem, e aí dependendo aí do ego das pessoas, aí vai ser mais complexo ainda, mas eu vejo que esse é um grande desafio para um processo ali, um início, né, ou até um meio ali de um processo de transformação organizacional, ou qualquer situação que esteja acontecendo. Um projeto que você está fazendo uma gestão, tem pessoas, as influenciadoras positivas e as detratoras, né? Então, as promotoras e as detratoras. Então, enxergar isso dentro da organização. Eu vejo que é um dos grandes desafios. Boa, O que Mara. você acha, Andy, do que eu trouxe? Concordo com isso e eu vou um pouco além, né? A agilidade, por agilidade, ela não traz nada, né? Ah, eu vou implementar gestão ágil porque ela é bacana. Não, a gente precisa resolver problemas reais, problemas pré-existentes na organização. O que a agilidade contribui? Para reduzir custo, para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade, para resolver problemas de comunicação. E é isso que você tem que vender para os executivos, né? É isso que faz o trabalho deles. Eles estão preocupados com esses aspectos, né? Quer dizer, poxa, se você implementar então esse modelo de gestão ágil, que você se compromete, seja lá usando Scrum, usando Kanban, o que seja, qual retorno você vai trazer para o nosso negócio? Em aspectos econômicos, financeiros, isso pode não estar diretamente relacionado a dinheiro que eu vou colocar no caixa, mas se esse trabalho com gestão ágil trouxer benefícios, né, relacionados a um aumento de satisfação do cliente, isso automaticamente resulta, né, indiretamente pode resultar em acréscimo de resultados. Se a minha otimização do processo aqui vai eliminar desperdício, vai reduzir o tempo de trabalho, vai reduzir os tempos de espera, vai ajudar a integrar melhor as áreas, eliminar os silos, vai aumentar a qualidade e reduzir os atrasos. É isso que o executivo quer. Ele não quer saber se você vai usar Scrum, Kanban, o que você vai usar. Ele quer que você traga uma solução para uma dor, para um problema. E da onde que eu identifico essa dor, esse problema? Eu identifico, obviamente, aí como a Mayra trouxe, observando, fazendo diagnósticos, fazendo análises, né? E a gente tem, todos os métodos trazem algum tipo de ferramenta de diagnóstico, de análise, mas as empresas que me chamam hoje lá para fazer qualquer tipo de trabalho, elas não me chamam, a gente vem cá, vamos colocar agilidade, porque agilidade é bacana. Não, vem aqui porque nós estamos precisando otimizar nosso trabalho, nosso fluxo, melhorar a qualidade da gestão, dar mais visibilidade para o que está sendo feito, eliminar desperdícios, né? Essa é a linguagem. E se isso eu for fazer com Kanban, com Scrum, com Design Thinking, com Design Sprint, com Leanception, não importa a ferramenta que eu estou usando. O que importa é eu ter a solução para o problema e para a dor que o executivo tem. E só E isso complementando faz toda a aqui, diferença. Andy, complementando Sim. que todas essas ferramentas, o que elas vão gerar? Diálogo, alinhamento, entendimento do que estamos vivenciando, para onde nós queremos ir e se está claro isso para todo mundo, né? Porque em muitos processos ali de iniciação dentro de uma organização, quando você pergunta por que você quer agilidade? Ah, eu quero velocidade. Mas aí você explica para a pessoa, mas no início você não vai ter velocidade. Porque até você realmente criar ou ajeitar os processos. Então, isso vai ficando claro para as pessoas e reduz também o nível de frustração quando realmente a gente faz esse alinhamento, né? Estamos no status quo, querendo outro status quo, vai ter
Sim. uma baixa em algum momento, né, que seja no nível de produção, seja na velocidade, na performance. Então, isso É, e também deixar claro, né? é óbvio que agilidade gera velocidade, desde que, obviamente, eu consiga criar fluxos de trabalho e remover tudo aquilo que impede, né, e que bloqueia os nossos fluxos de trabalho. E isso envolve uma série de coisas, né? Entender como é que se prioriza, entender como é que se colabora, entender como é que, de fato, as coisas precisam acontecer, eliminar as burocracias, os excessos, né, de passos, de atividades, ou seja, trabalhar naquilo que realmente agrega valor, né, para o trabalho. Isso, por si só, já gera mais velocidade. Agora, velocidade aí eu tenho que ter velocidade e qualidade, né? Eficiência com eficácia. E aí que vem o desafio, que aí é uma outra questão, mas essa eficiência e eficácia, que chama-se efetividade, que é o que a gente tem que vender como benefício da agilidade, né? E é isso que, digamos que, potencializa a tua proposta de trabalho, né? Pois é, cara. E eu tinha, até nas últimas semanas, pô, o último mês, acho que eu falei com muitos CTOs, CPOs, né, que são as pessoas que estão no nível executivo ali, que geralmente, né, contratam a gente, né, que financiam também, né, e patrocinam, né, o movimento de trazer mais produtividade, né, e que a gente chama aqui de agilidade. É, e o que que eu tenho visto, né? Qual que é a dor, né, no qual eles têm trago, né, para mim, de forma sistêmica, assim, e que talvez, né, vocês vão se identificar aí no cenário de vocês. Então, né, eu vou categorizar aqui em talvez três dores aqui que eu vejo que, né, as empresas de tecnologia, principalmente, né, que é onde eu atuo bastante, estão trazendo, tá? Então, alguns desses executivos, né, sejam CTOs, CPOs, assim como a gente tem visto lá, pô, que está juntando papéis, pô, tem juntado também lá no nível da diretoria, pô, eu falei com pelo menos dois aí no último mês que juntou CTO e CPO na mesma pessoa. Então também uma estrutura mais enxuta. Então o desafio tem alguns executivos que estão com uma estrutura mais enxuta e eles querem saber, pô, onde que meus times estão produtivos? Como meus times estão. Será que meus times, se eu for crescer, pô, eu estou otimizado para crescer? Né? Onde está meu maior desafio, né? Se eu tiver que, pô, resolver algum problema, eu não consigo ter uma visibilidade. Então, essa é uma da linguagem deles que eles têm chego e falar, pô, tá muito empírico, eu não consigo. Se eu for escalar, se eu for dobrar minha estrutura, pô, será que vai funcionar? Não vai? Pô, hoje eu não tenho segurança nenhuma. Então, esse geralmente é um dos cenários. Tá? Um outro cenário alguns executivos que aceleraram bastante, né? Botaram muita gente, né? Cresceram equipes e foram duplicando, triplicando. E hoje eles estão num cenário de não sabem direito como funcionam, né? Eles não conseguem se planejar e se organizar adequadamente numa estrutura maior. E aí eles sentem que, pô, tá muito desperdício, é muita reunião que a gente faz, a gente, pô, fala uma coisa e a coisa se perde, e de repente a gente não consegue manter uma prioridade, né? Toda hora está mudando constantemente, por mais que tem que se adaptar, mas eles sentem isso que isso tá demais. Então, essa geralmente é uma organização que tem muito dinheiro, tem mais dinheiro, está até sobrando, mas ele sente que está vazando, né? Pelo balde furado, assim, né? Então ele quer, de fato, otimizar um pouquinho mais ali. Então a gente tem no extremo, né? Uma empresa que tem muito dinheiro, a outra que geralmente está mais enxuta ali, querendo, né, ser produtiva. E, né, tem o outro executivo que é o executivo mais pragmático, né? Ele quer um playbook. Então, pô, fiz esse mês aí uma consultoria para um diretor também de produto. Ele queria, pô, mas como é que a gente opera para melhorar continuamente? Assim, qual que é a maneira? Ele chamava, a galera de startup fala muito playbook, né? Mas é o modo de operar. Ele queria de alguma maneira ter uma estrutura, né? Ele não queria assim uma coisa engessada, mas ele queria, pô, qual que é o modo operandi? Como é que a gente deveria fazer? Então ele queria ter um mínimo de estrutura para se sentir seguro. E não era uma estrutura enormemente grande, assim. Então,
Mas o que que eu quero dizer aqui, né? Então, se a gente for ver, o desafio é menos sobre nós, né? Não é o nosso desafio que a gente tem que colocar lá e empurrar, né? Então, assim como a Mari e o Andy trouxeram também, cada organização vai ter um desafio diferente, né? E o teu principal objetivo é conseguir entender qual é esse objetivo e dar clareza de como você resolve esse problema, né, que o executivo tem, né? E com menos techniquez, assim, né? Você vai falar de negócio, você precisa entender do segmento. Então você precisa entender do segmento do mercado daquela empresa, né? De certa forma, você vai falar com uma empresa segmento X, né? Você tem que entender como é que os outros players estão rodando, qual que é o cenário que ele está envolvido. Por quê? Porque, cara, isso vai te trazer segurança, né? Para que você precisa conquistar ali a confiança, né? E aí, talvez a gente engata aqui na segunda pergunta, que é justamente, pô, como que a gente adapta, né, a nossa linguagem, né, para que essa linguagem da agilidade, para que a gente ressoe, né, mais nesse formato executivo, né, nessa linguagem executiva. Então, muitas vezes a gente quer, né? Eu escuto muito, né? As pessoas falam, pô, eu levo lá, falei de agilidade, os caras não entendem. Pô, vou ter que treinar todos os executivos agora para eles falar de agilidade. Vou fazer um treinamento para eles. Pô, não faz isso, cara. Não faz. Eles não querem saber exatamente disso. Não quer dizer que você não deva conversar sobre, mas né? Nenhuma empresa ela acorda assim e fala, não, agora eu quero ter um selo ágil aqui, né? Ela quer ser uma empresa que resolve mais rápido o problema dos clientes dela, quer ser uma empresa que consegue reagir melhor à mudança de mercado. Ela quer ser uma empresa que, quando um executivo toma uma decisão, pô, ele consegue ver um efeito em talvez 1, 2 meses, ele consegue ver um efeito aquilo no cliente. Então, esse tem que ser, né, o real objetivo, né? Então, mas eu queria ver, né, Mayra aí, o que você vê nesse sentido aí da linguagem, né, e como que você vê que isso ressoa, né? E também o pessoal que está participando aí, fiquem à vontade, né, de colocar as perguntas de vocês, ou se quiserem também contribuir, fiquem à vontade aí de levantar a mão aí. Eu vejo É, que qualquer atividade que você for realizar, você tem que vir também com uma veia de as pessoas entenderem o que você está falando, né? Porque uma organização que sempre trabalhou de uma maneira cascata ou tradicional, na hora que for trabalhar com MVP, as pessoas fica mais complexo delas pensarem o que, que é o mínimo viável daquele produto. Então tem que vir com um processo de aprendizado, né? E também trazer uma fala de conforto, porque eu vejo que as pessoas ficam preocupadas ali. Muitas vezes ali a alta liderança está participando, não, e nessa hora também não se posiciona com receio. Será que eu falo? Será que eu não falo? Então, a pessoa que está conduzindo, que está, de certa maneira, guiando qualquer tipo de processo, seja de transformação, ou seja ali até numa facilitação, no alinhamento estratégico, ou até num desenvolvimento de produto, trazer essa fala de conforto, certo? Mas eu vejo que as pessoas têm que entender o que está sendo feito ou trabalhado, porque eu já vi organizações usando o nome como um exemplo, né, MVP, mas o que elas estavam fazendo não era nada de MVP, entendeu? é, Então, um certo. cascagem. Então, esse é um grande cuidado e você trazer esse tipo de reflexão, porque senão as pessoas vão estar usando os conceitos errados. É. Tem um Cuidado. detalhe muito importante, gente, que essa linguagem, né, que a gente tem que fazer um depara, né? Não dá para esperar que os executivos ali dominem, né, todos os temas e todos os jargões e todas as técnicas que tem dentro da gestão. Acho que é muito mais comum, né, para a gente. Mas eu uso muito metáfora, gente, tá? Uma dica importante é você conseguir usar a metáfora. Você está tentando explicar algo na gestão ágil que é muito técnica, que é muito específica, usar alguma analogia de negócio, né, para que essa pessoa possa entender de uma forma mais simples. Né? Vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Quando o pessoal diz, a gente tem que limitar o nosso trabalho aqui em progresso, a nossa quantidade, a gente tem uma capacidade limitada, né? A gente tem uma capacidade limitada de execução. Mas como é que é isso e tal? É só jogar as coisas lá, vocês não vão fazer e tal. Não, veja. Como é que funciona uma fábrica?
Uma fábrica tem uma capacidade limitada de produção, né? Ela faz 1.000 peças por mês, 5.000 peças por mês, 10.000 peças por mês. A nossa fábrica de software, nosso departamento, nossa área, também tem uma capacidade de fazer 20 pedidos por mês, de atender 20 pedidos por mês. Agora, como é que você prioriza que pedidos você vai fabricar na fábrica para que ela te dê mais retorno para a empresa? Priorizando por alguns critérios. A nossa fábrica interna aqui, nossa área, nosso departamento, também precisa ter critérios para priorizar, para entender qual pedido do cliente é mais importante de ser feito nesse momento. Então, essas analogias facilitam o entendimento, e não é questão de ser babau, é porque fica muito mais fácil deles entender e demonstra que você tem capacidade de compreensão, de entendimento, de fato, de qual é o problema que você está querendo resolver. E mostrando empatia, que você entende, de fato, o que ele está sentindo e o que você precisaria fazer naquele sentido. Entendeu? Adriana ergueu a mãozinha? Pode falar, Adri. Eu gosto bastante de analogia também. Esses dias eu estava numa agenda onde o pessoal estava falando as pérolas, né? Sobre como que tinha aumentado a produtividade em X%, né? Aí, como eu não tinha acesso aos dados, a forma como foi calculado, tudo primeiro eu escutei, tudo, né? Depois eu chamei o PMO para uma conversa. Eu falei, olha, eu vi que os números aumentaram muito, né? Queria entender, até porque se a gente for, né, celebrar tudo isso, é importante a gente compartilhar com outros times e tal, né? E aí eu falei, eu queria saber se a gente está comparando maçã com maçã, laranja com laranja, banana com banana, se, É por se aí os mesmo, né? tamanhos são parecidos, né? Aí ele até deu risada. E aí ele falou assim: não, a gente está fazendo o cálculo em cima da quantidade de entrega. Aí eu falei, mas como que a gente está falando de produtividade se a gente está calculando quantidade de entrega? Então não era mais prudente a gente falar que a gente aumentou a quantidade de entrega, né? Perfeito, Porque daí você está perfeito. misturando, é diferente, a gente não está falando de produtividade. É isso mesmo. Aí a pessoa refletiu, né? Eu falei, então, tem pontos de função, tem o que que vocês estão calculando, o tamanho, né? Vamos entender um pouco mais? Aí a pessoa está com o dever de casa lá de trazer para a gente entender se realmente aumentou a produtividade ou não. Porque a gente tem Mas o é isso. cálculo da produtividade bem definido, tudo. Mas eu acho que nisso é que entra um pouco também a confusão dos conceitos, e às vezes você fica sem graça de corrigir ali na hora, mas para os executivos ficou a palavra produtividade. E Isso. pode ser que alguns não vão sair repetindo que aumentou a produtividade, mas para alguns eles vão sair Alguns. repetindo que aumentou a produtividade. E aí, Perfeito. nisso eu tive até taquicardia. Eu falei, meu Deus do céu, vai sair gente falando que aumentou a produtividade. E agora, é, não é, né? E eu tô com esse desafio aí agora de, né, provar se é produtividade. Eu falei, ai, agora eu vou virar o cavaleiro do apocalipse se eu tiver que trazer notícia ruim, que é só quantidade de entrega, né? Mas eu gosto das analogias também, que eu acho que fica mais Perfeito. fácil de entender. É isso que a gente precisa. Fazer uma comunicação mais fluida, né? Evitar muito o technicase e ir mais para aquela linguagem de negócio, uma linguagem prática ali, que seja objetiva e entendível pelo maior número de pessoas possíveis, sem você ter que explicar muito em detalhes, né? Muito bem, obrigado, Adriana. Obrigado Infelizmente, pela presença aí Tato, também. aqui é os E pontos de aí, função ainda, tá? Infelizmente. e Faz aí eu, parte. e aí eu trago assim a questão de como a gente tem que também ter uma fala clara e simples, sabe? Eu vejo que isso, isso é algo que, principalmente para quem ensina, né, é muito importante, porque a gente trabalha com públicos né, super diversos, mas também uma atuação de consultoria é fazer boas perguntas. Então, a pergunta também, ela ajuda a aproximar, ela ajuda a pessoa a refletir, ela ajuda a pessoa a ver se aquilo que ela está pedindo ou até mesmo questionando, faz sentido.
Então, isso é algo para se desenvolver, sabe? É algo que eu desenvolvi muito quando eu entrei na TOTWORKS, e é algo que eu venho levando para a vida, né? De fazer boas perguntas. Então, se você está atuando com a alta gestão, faça boas perguntas. Isso é uma maneira das pessoas ali refletirem, né? Que eu vejo muitas pessoas falando, precisa aprender a dizer não. Eu falo, gente, uma boa pergunta, ela é um não muito melhor do que só o não pelo não, entendeu? Perfeito. Isso mesmo. Até complementando o ponto de função ali que a Adriana trouxe, né? Eu brinquei ali, fugia, né? Do ponto de função é porque geralmente, né? O ponto de função é uma medida, né? Principalmente quem trabalha com governo e tal, não tem como fugir, porque é uma medida usada para inclusive determinar o orçamento. Então, mas e o que eu quero deixar quem tem esse cenário separe estimativa de cobrança do estimativa de construção. O ponto de função é feito para cobrar as coisas, para saber quanto um software para definir o tamanho de um software e como cobrar aquilo de alguém. Por isso que o governo usa, porque teoricamente tem uma maneira ali, né, de se fazer, mas você não precisa e nem deve, na minha opinião, no meu entendimento, não deve usar ponto de função como medida de tamanho para construir. Então você pode separar as duas coisas, né? O jeito de cobrar e o jeito de construir. Então, e, e isso é bem importante, tá? Perfeito. Muito bem. Quer falar mais alguma Vamos lá, coisa, Adriana? tinha umas perguntas lá do slide lá que o pessoal já mandou. Vai lá, Então, Caco. eu também, daqui a pouco. Ó, tinha uma Peguei. ali que eu achei interessante, vou trazer ali. Tem algumas que eu botei pergunta complementar lá, então tentem ser específicos, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Tinha uma pergunta que veio que eu achei interessante, ó. Como blindar, né, os times das interferências dos diretores? Mas na verdade, acho que eu vou traduzir a pergunta, vou converter ela em outra, né? Na verdade, por que que vocês acham que os executivos interferem nos times? Blindar, será que é uma solução ou existem outras? É, eu não gosto dessa palavra, gente, blindar. Eu acho assim, ter momentos que todo mundo precisa focar é uma coisa, mas blindar é separação, é segmentação, é silo, gente, entendeu? Então, como na verdade eu vejo que a gente precisa aproximar. A alta liderança precisa entender as dores de um time e vice-versa. Por isso que também é riquíssimo esses processos colaborativos que a alta liderança participa, porque é uma maneira de ver a realidade, que muitas vezes essas pessoas não entendem. E vice-versa, né? E aí o time muitas vezes fica reclamando, por que estão inventando isso? Porque não entende as dores. Então a gente precisa ter uma empatia melhor para ambas as partes. Eu tenho um outro ponto de vista aqui que vai ser polêmico, mas é uma perspectiva que eu percebo e vivencio isso, né? No trabalho de mentoria e nas consultorias, etc. e tal, que muitas vezes tem um aspecto muito importante, que às vezes o líder interfere porque um líder superior interfere no seu trabalho porque você está sendo ineficiente. Você está trabalhando mal, você não está dando transparência, você não está alinhando com ele o trabalho, e ele acha que você não está fazendo M nenhuma. Então ele passa por cima de você e vai ele lá querer dar ordens da tua equipe. Essa é um ponto de vista, tá, gente? Então, aí pode ser uma falha sua, de muitas vezes não estar alinhando adequadamente o trabalho e não estar dando transparência necessária para que ele tenha visibilidade de como as coisas estão andando. Isso envolve trabalho em progresso, resultados, dificuldades, riscos, problemas, falta de métrica, falta de transparência, tudo isso faz parte disso. E outra é que também tem o outro lado, tem líderes que são muito operacionais. Então, eles estão muito mais. E isso tem a ver com o aspecto de insegurança até da liderança. Quanto menor a maturidade desses líderes, maior vai ser a interferência no seu trabalho. Porque eles têm insegurança. Eles têm medo que você cometa algum erro, algum equívoco. Então, como é que você aumenta a segurança? Com transparência, com diálogo, com relacionamento, com proximidade. Demonstrando e deixando sempre transparente tudo o que está acontecendo.
inclusive as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, são vários aspectos que tem, mas a intervenção ela ocorre muito por falta de maturidade dos líderes e, às vezes, pela tua ineficiência ali no trabalho de liderança, tá? O Caco depois, sei lá quem vai antes. É o well, vai o well, com certeza. Tá mutado, El, não tá saindo teu som Tá aí. mudo. Acho que deve ser o recurso físico. Tá me ouvindo? Well, agora sim. Agora sim. Well, very well. Very É, well. Complementando até o que você falou, Andy, às vezes existe os dois lados da mesma moeda, né? Por exemplo, às vezes vamos pegar o caso de um líder com um desenvolvedor. O líder não tem, o desenvolvedor às vezes não tem a consciência do que realmente é necessário para o negócio. Ele está pensando muito na parte técnica e não sabe realmente do que se trata o negócio. Ou às vezes ele sabe muito bem, mas ele precisa fazer alguma coisa técnica antes para aquilo se desenvolver para o negócio. E o líder não sabe disso, porque é uma pessoa de negócio, não é uma pessoa operacional. Então, o que faltou realmente aí foi a parte da boa comunicação. Explicar o que, alinhar e comunicar. Falar, ó, a gente precisa, para chegar nesse negócio, a gente precisa fazer essa parte de desenvolvimento. Ou, para você fazer esse desenvolvimento, a gente precisa priorizar esse negócio antes. Eu acho que o alinhamento e a comunicação realmente é tudo, tá? É isso mesmo. Exatamente. E pegando esse teu ponto, né, Well, todas as pessoas têm que entender. Não existe mais, mesmo que você seja desenvolvedor, que você seja, não importa o teu papel dentro da organização, você tem que entender do negócio da tua empresa. É, mesmo que você seja uma empresa terceira que desenvolve software para outra empresa, pô, entenda do negócio do teu cliente. Então, esse é o jogo de gente grande, entendeu? A não ser que você queira sempre ficar com o resto, né? Sempre o trabalho operacional e tal. Então, cada vez mais, né, a gente vai ser exigido a pensar e tomar decisão. Então, muitas vezes, né, principalmente, e eu entendo que muitos emergem na da carreira técnica e é normal, a gente constrói uma solução muito grande para um problema que às vezes é pequeno. Por quê? Porque a gente desconhece, né? Ah, eu achei que a Negócio. empresa ia escalar, ia querer levar para todo mundo. Não, ela não queria, não era essa a estratégia, né? Ou talvez não era a estratégia para agora, talvez isso vai acontecer, né, mais depois. E acho que No que o Andy tocou tange. no ponto. O Pode Andy falar, tocou. Caco, depois eu complemento. Não, o Andy tocou naquele ponto da insegurança. Queria até contar uma história que acho que é bem nesse ponto aí do blindar. Né? Teve dois aprendizados grandes na minha carreira, assim, onde eu aprendi que não deve blindar. Pô, teve uma empresa que eu trabalhei e ela era investida por vários fundos americanos e aí, em um determinado momento, pô, eu fui, né, comecei a participar das reuniões de board, né? Reunião de board é, pô, os caras que botam milhões lá na tua empresa, na empresa, eles querem saber o resultado e tal. Pô, a primeira vez eu fiquei extremamente assustado, assim, com o tipo da pergunta que vinha dos investidores. Pô, era muito direto, assim, pô, eu falei, caramba, velho, pô, aquilo pra mim mudou a vida, porque eu falei, pô, primeiro que, pô, nunca desceram, eu nunca senti essa temperatura, né, onde eu tava antes. Então, pô, Pressão. eu queria sentir isso, eu precisei ir lá ver, aí eu falei, cara, foi muito bom. Ali eu, pô, realmente me desenvolvi. Aí eu aprendi como a mesma coisa o investidor é a mesma coisa o executivo dentro da tua empresa. Então eu vi como o CEO trabalhava quando ele ia se preparar para a reunião de board, pô, ele já tinha ponto de treta, ele já fazia alinhamento, buscava coalizão para que a reunião conseguisse funcionar bem. Então foi uma história onde eu aprendi muito. A segunda história foi já dentro de outra organização e onde eu trabalhava diretamente com os diretores, né, de engenharia e de produto, e eu estava conversando justamente com um dos diretores de produto, e eu falei, pô, como que a gente vai lidar com essa situação aqui, né, e a gente precisava levar uma situação pro CEO da empresa, né, e era sobre uma decisão importante que a gente tinha tomado dentro da área de produto de engenharia, e ia impactar a estratégia da empresa. Daí, pô, uma das coisas que me marcou naquele aprendizado dele, ele falou, olha, nunca deixe um executivo ansioso. Não deixe, não pegue ele de surpresa.
Não vá para uma reunião e surpreenda ele. Ele não quer ser surpreendido. Ele não quer ser surpreendido. Não surpreenda executivo. Você tem que antecipar as coisas. Se você vai levar para uma reunião executiva uma bomba, um tema treta, uma coisa que vai dar ruim, que vai dar conflito, cara, constrói antes. Já leva de antemão, já esquenta o terreno. Se tem duas pessoas que vão quebrar o pau lá, pô, leva, já escuta o ponto de vista de um, escuta o ponto de outro, já leva o negócio já ajuda cada um dos dois a se prepararem para chegar lá. Então, quando você. E isso, né? O que que isso tem a ver com blindar? Porque esses conflitos eles vão acontecer. A gente não pode criar uma harmonia artificial, né? Onde o conflito não existe, quer dizer que está acontecendo uma harmonia Então, artificial. e uma Então, o coisa, conflito ele é importante, né? uma coisa importante, né, Caco, que essa pressão, se você não compartilhar com a equipe e quiser blindar ela, toda a pressão vai ficar sobre você. E é importante que a equipe, óbvio, dentro da medida do possível, também receba um pouco dessa pressão, porque ela é positiva, gente, tá? Ela gera sentido de urgência, ela gera engajamento, ela gera uma série de coisas positivas também que ajudam a equipe a performar mais e manter o foco, né? Porque senão você que vai ficar com toda a pressão para você e administrar isso, gente, é complexo. Compartilhe, né? Então eu acho Compartilhe que com o seu apoio. lidar, né? Muitos querem, né? Muitos querem. Se você quer, de fato, né, lidar com o executivo e quer. Tá tudo bem se você quiser trabalhar a nível de equipe, talvez não ter tanto contato executivo, né? Isso não é necessariamente, não é um problema. Tem trabalho para fazer ali e tem Para carreira todos. para seguir nesse nível. Mas se você quiser, de fato, impactar a tua organização, como eu sei que muitos estão aqui querem, né? Querem, né, impactar direto o negócio, querem, né, de fato, gerar um resultado impactante, você vai precisar lidar, né, com a ansiedade dos executivos. Geralmente, quase todo executivo é maluco, é difícil. Maluco no sentido positivo, assim, eles estão lá porque justamente eles são malucos, senão não estaria lá. Tem que ser maluco um pouco para o cara querer abrir empresa e tal, e, pô, botar um monte de gente lá. Então, de certa forma, eles lidam com eles mesmos, às vezes nem eles lidam direito com eles mesmos, né? Eles crescem de um jeito, né? Muitas vezes são catapultados, né, para um cenário grande. Então, você vai precisar lidar com essas diferenças e não é ruim nem bom, né? Eu vou dizer, cara, só é, né? Então, e isso é muito relevante, né? Depois que você entender, eu sempre gostei de trabalhar muito com os meus diretores muito maluco. Só que, porra, aquilo me custava uma energia desgraçada. Só que se eu trabalho com um executivo que é assim, morno, pô, eu já me desanimo. Pra mim já não funciona. Eu prefiro trabalhar os malucos falando, pô, me estimula, me puxa. Só que, pô, e aí eu aprendi a conseguir a negociar direitinho com eles, né? Então, pô, agora eu tenho minha própria empresa e tal, mas na minha última oportunidade, pô, um dos meus diretores, ele é extremamente arrojado, ele arrisca tudo na vida dele inteira, assim, não é só na empresa, ele é um cara que toma risco desde sempre. A natureza dele é tomar risco. E, naturalmente, né, talvez até conecta com uma pergunta que tem lá, né, como lidar com o executivo que já estamos na capacidade máxima e o executivo vai lá e se compromete com mais coisas, né? Então, um cara arrojado, né, ele naturalmente a vida dele já é toda comprometida além do normal, né? Ele já compromete muito mais com o trabalho, um monte de coisa, então ele só repete aquilo dentro da estrutura. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, né, com eles e dar visibilidade é, olha, a gente tem comprometido até aqui, ó, não compromete muita coisa também, e fala, ó, tudo que você decidir vai entrar desse ponto em diante, né? Então, por exemplo, como é que você pode traduzir isso para sua empresa? Pô, você tem lá um monte de entregas lá que já estão comprometidas, que ele deu ok, ele negociou, ele priorizou, ele falou que iria naquela ordem, naquela sequência. Só que você sabe, e eu também sei, e todos aqui sabemos, que a coisa vai mudar, né? No meio do caminho, que alguém vai querer botar uma coisa no meio ali. O ponto é, antes eu ficava esperando, falar, não, ó, deixa eles mandarem e depois a gente discute. Eu falava, não, agora eu já digo, ó, todas as coisas que você quiser botar no meio, ou vai entrar depois dessa, ou ali depois dessa aqui. Eu já dou que meio que o Lego para eles poderem mexer, né? E aí eles se sentem um pouco no, ah, beleza, então pô, eu tenho como pilotar aqui, né? E isso a gente tá, né, tem muito essa questão de trazer e dar visibilidade, principalmente para essa estrutura de gestão e tomada de decisão, tá? Então,
justamente os executivos, muitos deles não tomam boas decisões com relação à capacidade de entrega ou sobrecarregam, porque nós, né, e vocês também, não dão a visibilidade necessária para que ele possa decidir e quer dizer que ele não pode mudar. Mas ele fala, não, eu vou mudar, não quero nem saber, né? Só que ele não faz também por mal, ele, pô, ele entende que é importante, mas é sua obrigação, né? Dar um pouquinho à frente, dar onde que ele, se ele tomar decisões, aonde que ele impacta ali. Então isso você consegue às vezes olhar um pouquinho para frente, só, pô, dentro desse mês, onde que tem possibilidade de mudar, dentro do mês que vem, né? Se ele tomar decisões. Então esse diretor, pô, que eu gosto muito dele, a gente funcionou muito bem assim. Daí, pô, essa foi a maneira que eu mais consegui fazer funcionar bem, assim, foi de E é, e justamente é, e é dar o espaço ali. extremamente relevante isso, cara. Isso é uma puta estratégia, pessoal. É a É. sacada de posição. Só que isso você vai ter que se dedicar tempo para organizar isso que o Caco trouxe. Tem uma E metodologia, né, aí, Caco? é. É, E aí trazer assim, a questão do transparência, inspeção e adaptação, certo? Eu não acho errado também, tem muita gente que reclama, é porque tem que dar status report. Claro que depende do nível, você está falando com o nível executivo, você não vai falar nível de user store, você não vai falar a nível ali de pontuação, você vai falar alto nível, mas você tem que trazer, que aí foi até o que o Andy comentou, você tem que trazer transparência, entendeu? Porque é igual você vai fazer uma reforma, uma construção da sua casa. Toda hora ali o empreiteiro vai pedir cimento e você não está vendo aonde está indo o bendito do cimento, entendeu? Você quer saber para onde está indo, tá? Então é uma questão aí para sempre pensar, dê transparência para poder inspecionar, né? Para poder melhorar a todo instante. Pessoal, eu vou sair, é meu aniversário. Eu vou Mayra, comemorar com a minha obrigado. família, tá? Então, gratidão pelo convite. O Andy, o Caco, a gente está aí junto. E participem aí das nossas próximas conversas. Eu vejo que vai ser um fluxo, um processo riquíssimo, viu, gente? Então, gratidão aí pela Valeu, participação. Mayra. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Até parabéns, mais. Mayra. Fala, Adriana. Adriana, depois a Melissa. Eu que coloquei essa pergunta da blindagem, mas acho que o meu sentido de blindar estava mais nessa linha do que o Caco colocou, que é dos pedidos, tá? Não é acesso ao time, não é. Eu também sou super defensora do colaborativo, né? Mas esses tempos eu recebi um pedido de ajuda de um time que eles tinham se comprometido com um pedido da diretoria, onde sem análise nenhuma, claro, sem, né, falaram sim. E depois eles queriam ajuda para falar não, né? Aí eu fui entender como que veio o pedido, o que que era, né? Então, assim, o pessoal também, eles se comprometeram com o pedido da diretoria, sem ter time contratado, o time não estava contratado nem dentro da casa ainda, já com data, já com tudo. Aí fica difícil você também defender a É, galera e tentar ajudar. sim, Então, quando tem acontece essa isso, né, Adriana? interferência, né? Veja só, essa interferência e quando isso acontece é ruim. Se não tiver alguém ali que consiga se posicionar e tenha dados ou informações para poder negociar essa demanda, né? Por que que acontece? Veja só, às vezes o executivo, tem muito executivo que ele sabe pescar as pessoas certas lá e ele chama aquela pessoa porque sabe que aquele cara vai abraçar de alguma forma. Dependendo se dá para fazer ou não, o cara vai abraçar e vai acabar levando. E isso é muito ruim para a equipe, né? Porque, obviamente, ele pesca, traz o cara lá e. Gente, eu quando fiz isso a primeira vez que comecei a colocar POs lá para gerir demanda, eu ficava na porta do diretor vendo quem entrava lá, gente, para entrar junto. Se por acaso ele chamava alguém da equipe, porque ele ia jogar alguma demanda no colo daquela pessoa e o cara ia pegar e ia fazer. E aí a gente identificou isso e a gente orientou as pessoas do que deviam fazer, do que falar e o que fazer, chamar o PO, chamar alguém para apoiar, para não tomar nenhuma decisão, porque às vezes é a oportunidade que aquela pessoa tem de estar na frente do executivo. E ele não quer dizer não para o cara, porque aquilo ali vai talvez pegue mal É. para ele quer, é o momento dele.
É uma realização, às vezes está lá falando com autogestor, etc. E o cara está pedindo ajuda para ele. Só que os caras também são malandros, eles sabem o que vão falar para te persuadir. Eu cheguei ao ponto de dizer, gente, ó, quem assumir prazo e quem assumir responsabilidade com a alta gestão, sem que isso tenha sido algo que passou pelo nosso flow adequado aqui de aprovação, análise, etc., vai resolver sozinho. Porque não adianta ir lá abraçar e depois trazer para a gente resolver aqui. Foi o que Tá eu entendendo? fiz, hein? Resolve sozinho. Eu Mas falei, eu olha, vejo também. você já se comprometeu, então agora está no teu backlog. Agora você É isso levanta aí. todos os riscos, você faz a estimativa certa e você vai dar visibilidade e transparência de quando que você vai entregar. Resolve sozinho. Eu vejo também, por outro lado, que a gente tem, pô, a gente sabe, todos nós já fomos, talvez, em algum momento, né, mais júnior na carreira e, pô, um diretor te chama lá na sala, um gerente chama, o cara te pede negócio, vai dizer não pro cara, pô, demorei 20 anos para aprender esse negócio de dizer não. Isso aí. Quanto sim que eu disse que era para dizer não, né? Tipo, pô, é difícil pra caramba, né? Então a gente tem que criar, né, o que eu costumo fazer para ajudar, porque, como eu falei, os caras são malucos e eles decidem as coisas, às vezes, sem uma estrutura. Mas o que eu consegui fazer também, que funcionou muito bem nos últimos anos, foi decidir o conflito na calma, né? O que que é decidir o conflito na calma? É quando a gente, né, fecha, planeja um mês ou trimestre, enfim, o ciclo de planejamento aí da tua empresa, define qual que é a ordem das prioridades e quando tiver conflito, quem ganha de quê, né? Então, exemplo, pô, uma das empresas que estava trabalhando, a gente tinha cinco investimentos importantes. Eles eram isolados, né? Cada um executava em um pedaço da empresa. Só que volta e meia eles iam conflitar pela mesma equipe em alguns momentos. O que que sempre dava treta isso daí? Pô, era reuniões infundadas, e aí o cara que era daqui defendia esse defendia o outro, esse cara se matando, até que o diretor tinha que ir lá e, bum, não, esse aqui que vai ganhar. Daí eu falei, pô, o diretor tá falando sempre no final, é o que ele diz, é o que vai valer. Então, vamos trazer essa discussão para antes. Aí eu comecei no começo do trimestre, né, a gente rodava o ciclo de trimestre, das prioridades, eu falei, olha, beleza, a gente definiu o plano, agora vamos definir como que a gente vai lidar com os conflitos. As coisas vão dar treta, a gente vai se quebrar de pau em algum momento aqui. Não dá para a gente ficar decidindo todas as coisas, cada coisa separada. E aí eu elenquei as prioridades. Falei, ó, essas aqui são as 5 coisas importantes, essa é a ordem. Quando uma conflitar com a outra, essa é a ordem que a gente vai seguir. A primeira ganha da segunda, e da terceira, da quarta, da quinta. A segunda ganha das outras, das de baixo, e a terceira, a quinta é a quinta. A quinta sempre perde para as outras 4 da frente. Cara, isso ali foi muito bom. Foi meio libertador, assim. Claro, na primeira vez a gente, daí usamos a regra, né? Daí eu falei, não, vamos usar a regra. Daí como eu faço, aí eu montei uma reunião com eles mensal para a gente dar uma checada nisso. Daí às vezes eu, pô, usava a regra, aí eles entenderam que a regra era para usar mesmo, a gente fez algum justizinho no meio do caminho, mas, pô, aquilo ali passou a funcionar super bem, porque as equipes, elas não conseguem tomar esse tipo de decisão. Às vezes a gente quer, vamos supor que eu estou numa equipe, a Adriana está em outra, a Melissa está em outra, e aí eu estou rodando lá uma entrega que está comigo, que eu sei que vai dar resultado, a Melissa está rodando a dela, a Adriana a dela, eu vou querer rodar o meu, cara, né? A Adriana vai querer rodar o dela, e a Melissa também. Como é que nós vamos decidir quem vai ganhar? Não temos nem não conseguimos ter a visibilidade, né, do todo. Né? E muitas vezes a gente está enfocado numa daquelas coisas lá. Então, dar essa clareza, pô, ajudou demais, assim. Então, acho que isso é uma coisa que vocês podem provocar, né, para se comunicar com o executivo, entender a ordem, né, do prioridade e no conflito quem ganha. Isso aí vai facilitar e ajudar demais aí a vida de vocês. Quem teve a oportunidade de fazer, né, o portfólio management lá comigo, lá do Flaps, você entendeu isso, né? E tem essa lógica lá, né? Então, no planejamento trimestral, é feita essa priorização aí, né? Você cria os critérios lá e as coisas que contribuem estrategicamente têm mais relevância em detrimento das outras, né? Então, isso é importante, gente. Política explícita. Tá aí o Caco, né? Política explícita, né, Caco? Declarada, alinhada e É. fica fácil para tomar decisão, né? E a Adriana Facilita botou no muito a chat tomar ali, ó, decisão. que a Adriana botou no chat é uma técnica muito boa, né? Que é uma técnica justamente que eu ensino também, que é, cara, atrase a tomar a decisão, né? Como é que você diz não? Não diz nada. Não diz sim nem É, não, né? Só fala, ó,
Deixa eu avaliar aqui, ou pelo menos pede 1 hora, pede 30 minutos, pede, sei lá, 10 minutos, só não responde nada ali naquela hora ali, né? E No então é uma sabor da maneira emoção. Para elegante, vir sim, isso sim pode virar né? não. No calor da emoção, É né? uma Fica maneira, difícil. é uma maneira elegante. Como que é a maneira elegante de sair de uma situação que você está colocado com sob pressão e que você está sendo forçado a dizer sim? Fala, olha, pô, entendi, né? Foi o que a Adriana falou, pô, entendi o teu cenário. Eu preciso avaliar quanto que eu posso te retornar amanhã, né? Posso te retornar semana que vem? Não, 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 preciso amanhã. Né? Chuta mais para frente para ganhar amanhã, né? É isso Ou aí. às vezes vai ser mais rápido, né? Mas essa é uma técnica, não foi a gente que inventou, né? Eu não sei quem, mas é uma técnica conhecida de como você lidar com situação sob pressão sem se auto-ferrar, né? Se auto-ferrar é É, boa. é isso aí. É aquele aspecto, é um dos princípios do Lean para desenvolvimento de software, é esse, né? Adiar comprometimentos, né? É o quinto princípio lá, e é justamente isso. Muito bom. Melissa, quer falar? Tá com a Morguida faz tempo. Dá boas-vindas também para a Melissa, faz parte aqui do AIB também. A Melissa cuida e trabalha com a trilha de Edu Marketing aqui no AIB. Bem-vinda, Melissa. Tem alguma pergunta para nós, por favor? Oi, gente. Boa noite. Na verdade, era um comentário assim que eu vejo muito, principalmente quando a gente está começando o processo ali de implantação do ágil, é que as pessoas têm muito medo das métricas ruins, têm muito medo de apresentar, né? Querem esconder os números ruins. Na verdade, principalmente no início ali do processo, vão aparecer métricas ruins, é natural que apareçam, porque o que a gente está fazendo é justamente mostrar aquilo que está oculto, dar visibilidade e transparência para o que está acontecendo, e que às vezes até existe uma percepção mais subjetiva, mas a gente vai trazer em números essa visão. E eu sempre digo isso para os times, gente, não escondam. Eu trabalho dentro da área de marketing, né? E dentro de uma agência, especificamente uma agência que lida com vários clientes, e a gente precisa levar essas métricas para os clientes. E vira e mexe, os times querem fazer esse movimento de não mostrar. Não, vamos esperar mais um pouco para a gente melhorar esses números. Eu digo, não, vamos levar esse número do jeito que eles estão, porque o que a gente quer é entender a evolução. O que a gente quer é perceber o que tem que ser trabalhado para perceber essa evolução. Então, esse eu acho que é um ponto também bem importante para a gente, É. quando a gente fala nessa questão de lançar a luz ali e levar esses dados, né? As métricas ruins são poderosíssimas, elas que nos ajudam a estimular e promover mudanças. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, que não é uma coisa que acontece só em times, tá, gente? Não é uma coisa que acontece só em equipe. Quando eu implementei uma gestão, uma governança estratégica na companhia, e a gente foi para a primeira reunião de C-Level, né? E aí a gente apresentava o portfólio todo estratégico lá com todas as iniciativas, todos os projetos que estavam rodando com as equipes, né? E na primeira reunião, pessoal, as equipes tinham um reporte de problemas e riscos. E na primeira reunião, com 150 projetos rodando, tá? Tinha 5 riscos e 2 problemas. Aí eu perguntei na reunião, essa empresa realmente é fora do normal. Como é que eu tenho 150 projetos e só tenho 5 riscos e 2 problemas? Isso é impossível. Isso é impossível. Então, quer dizer, a falta de segurança para expor problemas e dificuldades é que muitas vezes também impede a gente melhorar, impede a gente fazer as coisas melhorarem. Então, tem que criar essa cultura desde a equipe, de ser transparente e levar essa transparência ao longo de toda a organização. Eu sei que não é fácil, eu sei que, né, tem empresa que pune o risco, pune o problema, né? Mas é uma cultura que a gente tem que um comportamento que a gente tem que estimular e usar isso a favor do trabalho da equipe, para promover melhorias de fato, para promover mudanças positivas. É para isso que as métricas ruins vão servir, né, gente? Para que a gente entenda que tem problema e que a gente precisa atuar sobre elas. Mas o Caco tem muito mais repertório para falar sobre isso aí, né, cara? Pois é, nesse tema de métricas até, pô, eu venho
Desde o começo do ano, estou tentando traduzir e facilitar a vida aí de todo mundo que está, né, no cenário da gestão média e também, né, da agilidade, que eu tenho chamado do caminho do dinheiro, né, que é... Por que o caminho do dinheiro, né? O caminho do dinheiro, muitas vezes a gente fala, eu preciso falar o retorno aqui que eu estou dando, né? Eu preciso falar do ROI, mas, pô, o ROI é o retorno do quê? Retorno do investimento. Então, como é que eu vou saber o retorno se eu não sei qual é o investimento? Né? Então, o caminho do dinheiro é justamente, pô, eu tenho um investimento e tenho um retorno do investimento. Esse é o caminho do dinheiro, né? E a gente tem que mapear, toda a organização tem, né? Inclusive, e aí fui lapidando esse tema. Pô, mês passado eu fiz uma palestra no TDC, né, sobre esse tema, e semana passada, pô, em 2 madrugadas ali, eu me meti o louco, 12 horas de escrita compulsiva. Eu fiz o livro, né, Métricas que Falam com Executivos, que tá ali no chat ali para vocês, quem quiser, né, baixar. O livro tem, pô, tá 48 páginas, é bem legal e fala justamente sobre principalmente a narrativa de quais métricas usar e quando usar, né? Porque, apesar, né, como a Melissa trouxe, pô, a gente tem que trazer o número feio, né? Mas a gente não vai jogar o número feio no ventilador também, né? Isso é infantilidade, né? Muitas vezes a gente, pô, eu vejo muitas vezes dois extremos, onde a pessoa guarda, não mostra nada e quando vai mostrar, bum, explode, né? Daí Joga. fede tudo, né? Daí, pô, não dá também. Então, né? Lembra daquela premissa, né? Não deixe nenhum executivo ansioso nem com medo e não surpreenda eles. Então, como é que você vai fazer isso? E aí tem uma sequência, né, de como que você vai usar as métricas, né, para conversar com os executivos. Então, você vai falar primeiro de métrica de resultado, depois as métricas de entrega que habilitam o resultado. Aí, se o resultado não está tendo, né, ou está muito excepcional, né, você vai usar métricas de operação, né, a saúde da operação, depois a saúde das equipes. Geralmente, quando a gente vai falar com o executivo, a gente já quer levar lá, a gente vai ao contrário. Não, porque aqui nas equipes, que não sei o quê, daí a operação, daí o cara tá, e aí? E aí, e fala, e fala. Pô, aí até que chegar lá no ponto que ele quer escutar. Cara, ele quer escutar o contrário, né? Ele escuta Não, já passou o invertido. tempo que se tinha com ele, né, Caco? Porque às E vezes aí ele você tem 15 perdeu, minutos. e aí você fala que ele não te escutou. Então, mesmo que você vai levar a métrica, não vai, você sempre vai levar a métrica verdadeira, mas não necessariamente todas, né? E você vai levar sempre na ordem. Eu sempre digo, cara, vai com todas e fala só a primeira. Se ele quiser saber as outras, você tem ali. Se ele não quiser, tá beleza. E tá bom. E ele não vai querer Que o saber a mais maioria das vezes. importante são as métricas de resultado, né? Exatamente. Teoricamente, se o resultado tá bom, entendeu que todo o resto é secundário, gente? Porque o que importa é o resultado. Então, se a métrica de resultado tá boa, você não vai ter que justificar nada. Agora, a métrica de resultado não tá boa, aí você vai ter que justificar. O que aconteceu? Olha, isso. E aí você vai no desempenho, vai na operação, vai nas outras. Mas caso contrário, gente, é resultado que importa. Né? Executivo quer saber de resultado. Tá? E não tá errado, né? Então, só Não, que claro que não. a gente vai ter os níveis. Então, esse livro aí, né, tinha uma palestra gravada, eu fiz várias vezes, e aí, pô, em livro, acho que chega mais longe, né, no formato escrito. Então, quem não baixou, baixa ali, né, tá super legal, e justamente conta essa jornada. Tem várias histórias com a narrativa bem fácil de você ler, né, que qual é a sequência que você conta, quando avança, quando não avança. Então, baixe lá, lê, dê seu feedback. Com certeza ainda eu vou incrementar e complementar coisas, né, que vai vir do feedback, né, das pessoas. Mas, pô, vai 5 dias que eu lancei, já teve mais de 500 downloads, um monte de feedback. Então, parece que é algo bom. Então, né, daí vocês me dizem aí Bacana. depois. O que mais temos de perguntas aí, Caco? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguém ao vivo aqui que quer perguntar alguma coisa. Aproveitar aí vocês que não botaram lá. Se tiver, levanta a mão aí. Ó, se não, vamos na última que estava aqui. Ó, deixa eu ver, alguém botou no chat aqui. Vou pegar a última que estava lá. A dificuldade não estaria na compreensão dos gestores, no caso aqui os tubarões, né? Quanto ao modelo e à resistência em diluir decisões de projetos? A dificuldade não estaria na compreensão dos gestores tubarões, quanto ao modelo e na resistência em diluir as decisões de projetos. O que você acha, Andy?
Compartilhar decisões. Eu acho que tem decisões, existem níveis diferentes de decisão, certo? Então, a gente tem, dentro de um projeto, a gente tem uma decisão estratégica, a gente tem uma decisão tática, a gente tem uma decisão da operação. O que não pode ter é uma inversão digamos assim, da alçada da decisão. Pô, se eu tenho uma decisão operacional aqui, vou trocar o Caco pela Adriana hoje por 2 horas e eu tiver que pedir bênção para um diretor, tem uma inversão de alçada, concorda, gente? Quer dizer, olha, para fazer qualquer adaptação aqui, eu vou ter que pedir bênção para alguém e isso gera atraso, gente. Isso atrapalha, né? Então, isso está errado. Isso não é uma boa prática. Não vou dizer que não está errado, mas não é uma boa prática. Vamos dizer que é certo ou errado, né? Mas não é uma boa prática. Da mesma forma que, muitas vezes, querer delegar para a operação decidir algo sobre um incremento de orçamento do projeto, uma mudança de prazo que vai impactar algo extremamente maior. Porque, às vezes, eu estou aqui no projeto e não tenho a visão do todo, de qual é o impacto que esse meu projeto, esse meu produto vai causar na estratégia toda do negócio. Então, isso eu tenho que colaborar com o meu executivo aí para tomar essa decisão, né? Então, esse alinhamento tem uma coisa bem simples para resolver, gente. Pega seu projeto, pega seu produto, pega a sua equipe e monta uma matriz de autorização, de decisão, certo? Relacione lá todos os problemas que você tem, todas as decisões que você tem que tomar. Isso aí tem no Manager 3.0, tem num monte de aplicações. E monta uma matriz de decisão para aquele projeto, para a tua equipe, e negocie, alinhe quais decisões que você tem autonomia para tomar, quais decisões que você tem que pedir a bênção para alguém, vai ter que negociar com alguém, ou quais decisões que você vai ter que buscar que sejam tomadas por um executivo ou quem seja. Só isso já ajuda a alinhar. E se você tem dificuldade de alinhar, leva o executivo para você refletir sobre isso, gente. Se você não colocar esse problema na mesa, você vai ficar sofrendo com isso ao longo do tempo. E se você criar é mais uma política explícita que está aí dentro da tua estrutura, aonde você tem o que eu posso tomar decisão sozinho, tem algum limite disso? Não tem? Isso já resolve uma série de conflitos e uma série de problemas, tá? Acho que é isso aí, né, Andy? Bom, vamos fechar por aí. Acho que deram 1 hora, então deixem o feedback de vocês também. Foi super legal a ideia, né? Foi de a gente começar a trazer essa proximidade, né? Tem muitos alunos daqui do AIB, então outros, né, ainda não são, mas a ideia é a gente começar a trazer aqui, né, toda essa discussão para que, né, de fato a gente use o AIB, né, como um impulsionador aí, de todo o cenário, tá? Se alguém teve alguma pergunta lá que não deu para responder aqui, pode mandar lá no privado lá, e aí outro manda para mim depois aqui, tu pode trocar uma ideia, tá? Acho que o Renan mandou ali, me procura ali, Renan, no meu Instagram ali que tá ali, no @cacxp, daí a gente troca uma ideia. É, Então, continuem, né? Provavelmente a gente vai botar algumas enquetes ali para vocês, né, participarem, né, e votarem nos temas. Então, vai vir as outras pessoas, né, que trazem também os treinamentos para que a gente mantenha um canal aberto, né? A ideia é que seja leve, assim, a gente não quer trazer aqui apresentações e ser um negócio, assim, extremamente, né, estruturado, é para Formal. ser leve, para ser uma conversa, né, e que vocês possam vir aqui, perguntar, conversar, então, que seja gostoso de participar. Então, se não tiver sido sendo bom, também falem para a gente, né, para a gente poder evoluir, mudar. Eu acho que é isso que a gente busca, né, com esse novo momento aqui, né, do AIB, né, trazer mais proximidade com todos vocês e para que a gente, né, esteja cada vez mais próximo aí, né, e quem quiser fazer parte, né, o AIB tem, né, vários cursos, né, várias formações. Então, inclusive agora está saindo, né, estou lançando uma nova versão do Kanban Expert, então uma versão mais completa. Então, quem quiser, né, saber mais, dá uma olhadinha ali, né, Aí, vou deixar o gente. link ali no chat. É uma versão nova que remodelei semana passada, né, com formato gravado, formato bootcamp, então mais acessível para vocês.
Eu vou É, deixar no chat também, Caco, o link, né, para o site, onde tem toda a agenda, né? A gente tem várias formações com turmas em aberto, temos as certificações também gravadas. Então, gente, dá uma navegada no site, lá tem muita coisa, tá? E a gente vai compartilhar muita coisa aí com vocês também, muitas novidades, tá? Agradeço muito aí pela presença de vocês. Caco, muito obrigado. Foi muito bom. Vamos esperar para o próximo, né? Vamos organizar o próximo, fazer uma enquete com isso aí. vocês lá para escolher o tema e depois a gente firma uma próxima data aí para ter esse encontro aí, tá bom, pessoal? Beleza, galera? Valeu, então. Boa semana a Valeu, todos gente. aí. Muito Bora arrebentar. obrigado. Tamo junto. Amanhã a gente Valeu. já coloca no YouTube e aí já compartilha novamente a aula com vocês, tá bom? Esse encontro, na verdade. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.